E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui no dia 23, terça-feira, para visualização aqui de mais um vídeo de fechamento. Visualizando aqui as oportunidades que o mercado deixou dentro do nosso operacional. Para quem aí está chegando de paraquedas agora no canal, eu opero a metodologia do Oliver Velez. Então a gente vai mapear todo o cenário do índice hoje de acordo com a nossa metodologia, as possibilidades de operações, aquilo que a gente conseguiu visualizar também dentro do pregão de hoje. Se você já é inscrito aqui no canal, se você já está aqui acompanhando os nossos vídeos de fechamento, já deixa o dedo aqui ó, no like para fortalecer a entrega desse conteúdo. Se você ainda é novo, acompanha o vídeo aí até o final, vê se você vai aí conseguir agregar algo ao seu operacional ou então a sua leitura, e fortalece também com o like se você gostar do nosso conteúdo. Bom pessoal, começando então pelo cenário do índice futuro, depois a gente vai para o Dolinha. Cenário de hoje no índice futuro. Qual era o cenário que a gente estava mapeando aqui desde o pregão de ontem, né? Ontem a gente ainda estava dentro de uma formação altista, uma estrutura aqui de impulsão, correção, uma formação até de uma correção aqui ABC para continuidade desse movimento comprador, mas logo na abertura a gente já abre perdendo a última região aqui de suporte que a gente tinha, né? A gente tinha deixado esse cenário aqui ó, de impulsão, correção, a tentativa de continuidade desse movimento. Então, o cenário ideal para a gente pegar uma continuação altista seria abrir pelo menos acima dessa região de fundo, realmente dando continuidade nessa movimentação aqui do lado comprador. Mas o preço já veio frustrado desde a nossa abertura. Na nossa abertura a gente abre perdendo essa última região aqui de suporte, possivelmente acionando aqui stops de quem estava numa condução de um time frame maior, né? Essa operação já foi acionado, fazendo com que essa correção se aprofundasse aqui de uma maneira bastante forte. Então, olhando aqui, mapeando time frames menores, o que a gente pode observar, né? A gente tem aqui pelos 5 minutos nossa zona de Fab 4. Então, nossa zona de Fab 4 pelos 5 minutos, ela não estava uma zona tão estreita, ela tinha aqui 580 pontos, então era uma zona um pouco larga, porém, a gente tem a saída dessa região com uma bela de uma barra de ignição vendedora. Então, pelos 5 minutos, primeira venda aqui ó, na primeira barra, foi o primeiro momento dentro da nossa metodologia possível de ser vendido, ou então pelo cenário menor, pelo cenário aqui do 2 minutos. O porém aqui do 2 minutos foi justamente o pavio que a gente tem nessa primeira barra. Então o melhor de todos aqui ficou para o cenário do 1 minuto. Foi justamente perdendo também essa zona aqui do nosso Fab 4, primeira barra do 1 minuto, foi aqui o nosso gatilho mais barato e mais antecipado de ser vendido. Já na perca desse suportão, então a gente abre rompendo esse suporte. Lembrando sempre que dentro do gap eu tenho uma barra aqui imaginária, né? Eu tenho uma barra aqui invisível, candle, o famoso candle invisível. Então eu imagino aqui na abertura esse candle invisível aqui sendo realmente aqui uma clearing bear, eliminando toda essa região de negociação aqui para a esquerda. Pelo cenário dos 2 minutos também a gente consegue visualizar isso, abrindo já, rompendo essa última região de suportão. Então foi a primeira aqui largada desse índice dentro aqui da nosso trade de abertura, dentro do cenário de Fab 4. Pontos que você pode ter ficado um pouco cabreiro em vender. Se você estava observando, por exemplo, cenário aqui ó, de retrações do dia anterior, cenários de possibilidade de suporte do preço, a gente já estava aqui rasgando ó, pelo 2 minutos, região de 50%, região dos 61%, que também a gente sabe que é bastante importante, e o mercado simplesmente aqui ó, rasgou todas as retrações, simplesmente veio aqui ó, num barra barra, rasgando tudo, preço realmente aqui abriu bastante potência. Então a gente ficou mapeando esse cenário aqui de 68, de 61, de 76%, e alvo aqui até a mínima do dia anterior, né? Como a gente sabe que a maioria das vezes a gente vai violar ou máxima ou a mínima do dia anterior, quando ele abre com bastante velocidade aqui, ó, bastante pressão de queda, um alerta já é acionado aqui pra gente. Não pegue essa faca caindo, não busque por operações de compra até você não ter um momento técnico de realmente buscar por essa movimentação de compra. É o mesmo cenário que a gente teve aqui, ó, do mercado de ontem, por isso que eu falei que foi muito parecido. Essa pancada de queda que o mercado deu ontem é justamente a super trend, né? A super tendência do trem das 8 que a gente tem dentro do nosso operacional. Então, é muito perigoso você ficar buscando por compras enquanto realmente esse cenário não demonstrar uma falha, não demonstrar, por exemplo, uma força compradora, uma falha de fundo, um cenário que realmente indique aí uma possível virada do preço.
e o preço ele cai em linha reta. Olha só, 2 minutos, os 5 minutos também, ele veio todo guiado pela média móvel curta, ativou aqui ó, a mínima do dia anterior, ainda não tinha força de compradores, o preço realmente todo guiado pela média móvel curta. Então se você quer ter um filtro para você clicar em algum momento operacional, para você buscar, por exemplo, um fundo, espere você ter algum sinal mais claro. Se você veio realmente seguindo a tendência, as médias aqui ó, apontadas para baixo. Você, dentro da sua concepção, pode achar que o mercado já caiu demais, mas nada caiu tanto que não possa cair mais. Então, sempre que eu tentei fazer especulações de buscando a faca caindo por achar que já caiu demais, ou então enxergar talvez um possível sinal de fundo. Ah, olha só aqui, ó, um sinal de fundo. Será que é uma falha de fundo, essa barra 32? Pô, você está comprando com as médias descendentes e na cara das médias. É muito provável que você vá tomar esse stop. O Oliver mesmo fala em um dos vídeos dele aí, que tem no YouTube, que uma vez quando ele foi entrevistar os traders dele que mais perdiam dinheiro, ele visualizando as operações que eles estavam fazendo, localizou que a maioria perdia dinheiro porque operava contra a direção da média móvel de 20. Então, média móvel de 20 pontada para baixo, busque por topos para vender, regiões de topos de venda. E média móvel apontada para cima, busque o que? Fundos para você buscar por compras dentro de uma movimentação altista. É um dos filtros aí que a gente tem. Outro filtro, além da média móvel, os topos. Eu não estou conseguindo promover nenhuma renovação de topo. Todos os topos aqui ó, são um mais baixo que o outro. Então, movimento total aqui ó, dentro de uma plena tendência de queda, derretendo o mercado sem nenhum motivo para a gente buscar por compras. A gente pode também olhar aqui ó, o cenário de 15 minutos, que era o que a gente estava mapeando também, como uma falha de máxima. A falha de máxima de ontem gerou essa movimentação aqui, ó, de impulsão, correção, novamente aqui essa impulsão. Então a gente pode traçar alvos desse movimento. Então eu pego aqui a movimentação de projeção de FIBO, topo do mercado de ontem, o último fundo prévio, primeiro, segundo e terceiro alvo aqui, ó, cravado nesse movimento. Outro cenário que a gente também estava mapeando, a gente estava aprofundando dentro dessa tendência de alta aqui, ó, perdida. Aqui é um movimento o quê? De alta. A partir do momento em que eu tenho esse fechamento aqui, ó, abaixo dessa tendência de alta que a gente tinha tido aqui, ó, no pregão de ontem, a gente frustra o movimento, a gente inicia um processo corretivo dentro dessa pernada toda de alta. Então é aí que eu vou buscar, através das retrações desse movimento macro, possíveis paradas de preço. E a região aqui ó, do 61% é uma região bastante forte. Então a gente chega aqui nessa região do 61% de uma maneira muito esticada. É uma maneira que a gente tem uma movimentação que é típico de captura de liquidez, como foi ontem no mercado. Então olha só, a movimentação cai feito um saco em linha reta, não é aquele movimento estruturado de pivô de baixo que a gente sabe que o preço geralmente faz, caminhando pela média móvel, caminhando aqui com as médias alinhadas, aquele preço de tendência realmente plena. É uma aceleração bastante imediata. Então a gente viola o fundo anterior, captura a liquidez e o preço devolve aqui com força compradora. A movimentação de hoje foi muito parecida. A gente rasga em linha reta, olhando pelo 15 minutos veio numa sequência de barras bem grande, olhando pelos 5 minutos também veio aqui ó, nessa sequência de barras, preço guiado somente pela média móvel curta, e quando a gente cai meio que em linha reta, são os movimentos propícios a serem virados também e retornados aqui de uma maneira bastante agressiva. Então qual é o momento em que a gente localiza a possibilidade de virada do preço? Olhando aqui pelo mais micro, a gente atinge terceiro alvo daquele alvo lá de projeção, lá de cima do dia anterior para baixo. A gente atinge região do 61%. Só que repara o seguinte, ó, quando a gente atinge a região do 61%, a gente começa a rejeitar aqui, ó, começa a possibilidade de produzir esses fundos ascendentes. Só que nenhum topo ele acaba sendo renovado. A média móvel de 20 continua inclinada para baixo. Então a força vem, aperta esse cenário, inclusive aqui nessa barra 45, é a quebra dessa estrutura aqui ó, de bandeira para baixo, e o preço segue aqui, renovando mais uma vez essa mínima. Aqui sim a gente já tem a demonstração dos compradores. Olha essa barra 53. É uma barra, sim, de notícia. É uma barra aqui que saiu durante um evento, né? Às 10h45 a gente teve eventos lá nos Estados Unidos, então gerou esse fluxo comprador. Mas
como eu analiso sempre a movimentação do preço, quando eu vou fazer um backtest, não me importa se teve notícia naquele dia ou não, eu vou analisar o preço. O que o preço está me dizendo aqui? Que eu tenho uma barra compradora que elimina tudo isso daqui para a esquerda. Eu consigo também, através dessa barra compradora, renovar o topo anterior. Opa, qual que é a minha tomada de decisão agora? Já posso comprar? Não, eu tenho que esperar realmente o preço promover um fundo ascendente. E aqui nós entramos mais uma vez com a quarta lei do Oliver. Eu tenho aqui pelo menos 3 mínimas mais baixas, ó. Tenho 4 mínimas mais baixas. A partir do momento em que eu renovo a máxima, eu falho novas mínimas. Quando eu falho uma nova mínima, eu tendo a produzir máximas maiores. Então, é o momento aqui de virada do preço. E foi justamente aqui que a gente comprou. Então, depois que eu já tenho realmente uma virada técnica, cheguei numa região importante, consegui identificar a pressão compradora, aguardei o preço deixar para nós um fundo ascendente, diminuí o meu time frame para localizar o meu gatilho comprador. E o gatilho comprador veio nessa barra aqui, ó, 112 e 113. Protegido por essa potência compradora, barras pequenas, fazendo pullback, realinho já o cenário no time frame menor de todos e volto com a potência compradora. Justamente aqui foi a tomada de decisão, aqui foi o aumento de posição desse cenário aqui do índice. Então gerou essa movimentação de virada do preço, potência do lado dos compradores. E qual que é a busca dos alvos nessa região? Bom, limpando então o que a gente tinha para baixo, a gente já identificou essa região aqui como uma possível região de suporte, já identificou a força compradora entrando aqui nessa região, já identificamos a região aqui de fundo ascendente. O que eu posso fazer? Eu posso espelhar esse V aqui para cima. Inicialmente eu vou buscar alvos menores dessa movimentação, também vou buscar retrações aqui desse movimento da queda. Então, primeiro pegando movimento aqui em V para trás, a gente atinge aqui, ó, praticamente no tick, esse primeiro alvo. É uma região bastante importante porque a gente tem confluência com a 200 do 1 minuto, que ainda não havia sido testada no dia. Então o fato também da gente não ter tido retorno para as 200 aqui no 1 minuto, no 2 minutos, a gente aumentaria a chance desse preço fazer esse retorno. E aqui foi uma região importante de alvos atingida, a 200 do 1 com alvo de Fibo. Acabou formando uma região de topo intermediário e a gente inicia o processo corretivo. A gente também estava acompanhando pelas retrações aqui dessa pernada de queda toda. Então o movimento aqui, ó, também acaba a sua tendência, a gente retorna em confluência aqui para o 38%. Olha só quanta confluência a gente tem aqui numa primeira região possível para fazer essa primeira parada do preço. Primeira parada realizada, preço volta para recarregar o combustível. É normal essa movimentação do índice. A trollada dele foi justamente aprofundar o seu pullback aqui por 2 vezes, né? Eu tenho uma primeira aprofundada aqui, faço o cenário de double dip, tento dar continuidade do movimento, não consigo dar continuidade, aprofundo mais um pouco. Só que essa correção aqui, ó, ainda estava normal dentro dessa pernada compradora, porque eu ainda tenho aqui, ó, essas retrações para segurar o preço. E a gente já viu aqui em alguns vídeos de fechamento que essa correção entre 50 e 61, que é essa zona aqui, vão acontecer 6 a cada 10 vezes. Fazendo essa correção, onde a maioria das vezes acontece, aqui a gente retoma a força compradora, passando de novo para cima das médias. Então, se você não conseguiu localizar boas compras aqui atrás na virada do movimento, aqui foi o momento que a gente realmente consegue virar mais uma vez o mercado. Então, dentro de uma correção saudável, dentro de um cenário que ainda não havia testado a média móvel de 200 aqui, ó, do 2 minutos, então também era um cenário possível de fazer esse retorno aqui para 200. A gente, ao passar para cima da média móvel, a gente já deixa aqui a barra 99 de continuação, só que é a primeira virada do preço. E aí olha que eu venho só cutucar essa região de fundo, aciono o Bull 180. Aqui foi uma das melhores entradas. Depois a gente tem algumas BTs aqui, ó, também bem próxima da média móvel de 20. Como eu ainda tenho esse distanciamento para 200, é uma entrada muito válida para a gente ser feito. Depois a gente ainda deixa aqui, ó, um cenário de pullback. Aqui um cenário de pullback de double dip, um VBS de double dip aqui acionado, gerando aqui esse cenário. Quando eu tenho 2 minutos alinhado,
eu já tenho também os 5 minutos alinhados. 5 minutos também estava bem interessante aqui, promovendo esse cenário aqui, ó, de acúmulo, justamente para organizar as médias móveis afunilarem, aproximarem, gerarem um cenário de momentum, estarem próximas e deixar essa barra 44 como sequência desse movimento. Se você opera nos 5 minutos, o melhor gatilho para você comprar aqui nesse momento foi nessa barra 44, e aí depois dela, ó, ela vai embora em linha reta, fazendo aqui o cenário de trailing stop pela média móvel de 8, você conseguiu surfar todo esse movimento e mais uma vez saiu somente aqui em cima. Então é legal demais quando engata essa movimentação aqui bem forte, guiado pela média móvel curta, você consegue explorar todo esse movimento aqui de alta a partir desse gatilho de entrada. Então saiba entrar, saiba conduzir a operação e também o momento de você sair do trade. Tudo isso a gente acompanha aqui todos os dias juntos pela nossa comunidade do Discord. A gente também tem a visualização aqui do mesmo cenário que como fez ontem, né? Essa impulsão, essa correção aqui, ó, pelo lado dos vendedores e a continuidade desse movimento para cima, onde a gente até ultrapassou o alvo de 100% desse movimento. Ontem a gente buscou aqui, ó, na trena o alvo de 100%, né? A gente projetar esse movimento para frente, olha lá, o alvo de 100% cravou a máxima. Hoje, quem seguiu aí os ensinamentos de ontem, teve a movimentação muito bem parecida. Força compradora, um cenário aqui de lateralização até as médias móveis se arrumarem, se organizarem e a continuidade do movimento. Olha só o cenário de hoje. Força compradora. O cenário aqui, ó, de organização das médias móveis, afunilamento e aí a sequência dessa força compradora, ultrapassando inclusive aqui o alvo de 100% dessa movimentação. Se você assistiu aqui o nosso vídeo de fechamento de ontem, você conseguiu aqui aproveitar essa movimentação de alta. E aí a gente volta também aqui, ó, agora já para o final do dia, né, para o final do pregão, com vendedores muito tímidos, cenário possível de pullback. Só que para caracterizar um cenário de pullback, eu tenho que ter força compradora defendendo aqui, né? Para inserir aqui a continuidade desse movimento. E aí os compradores não aparecem, a gente acaba realmente furando a média móvel de 20 para baixo, comprador de novo não aparece, e aí o vendedor aparece com mais potência. Vendedor cresceu, tem um cenário aqui de um bear 180 na falha da máxima. Primeiro, possibilito renovação da mínima. E eu ativo também a volta em A desse movimento aqui, ó. Ativando a volta em A, eu posso pegar aqui espelhamento desse movimento para baixo. Espelhando esse movimento aqui para baixo, a gente atinge aqui primeiro o alvo de Fibo. Se por acaso sentir essa região de média e dar continuidade, a gente tem aqui segundo alvo de Fibo desse movimento. A gente também pode visualizar possíveis correções dentro dessa movimentação de alta que está perdendo um pouquinho aqui a sua impulsão. Então, medir correções através das retrações desse movimento de alta. A gente também está segurando na retração de 38% como confluência para essa região aqui de alvos. Então, índice possibilitou um bom trade logo na abertura na ponta da venda e um mais legal ainda hoje na ponta compradora nessa virada desse movimento. Então, anote esses insights. Fique reparando realmente se a gente vai ter uma renovação de máxima anterior, se a gente tem fundo ascendente aqui, pelo menos pelo time frame menor, pode ser aqui o 2 minutos para você conseguir começar a visualizar a possível formação dessas barras, renovações de máximas maiores, ou até mesmo numa super tendência de alta. Espere realmente o preço produzir uma nova mínima, falhar em novas máximas, aí você vai buscar pela virada do movimento. Senão é muito fácil de você acabar estragando o seu dia somente tentando comprar com a faca caindo com o preço aqui, ó, dentro de uma tendência de poder de queda. Vamos lá pro Dolinha. Dolinha também aí deu a sua derretida, tá chegando ao alvo final. A gente mapeou alguns dias atrás que dentro desse cenário de Martin Bear, a gente tem como alvo final a média móvel de 200 e a gente já tá bem próximo dela, né? Eu achei até que a gente ia ter um pullback um pouco maior hoje, voltando aqui para a média móvel de 20, e simplesmente o preço fez igual que o dia anterior. Não conseguiu nem se aproximar da média móvel de 20, já sapecou aqui na ponta da venda. Então, cenário que a gente estava mapeando aqui, mais macro para esse dólar. Impulsão, correção, falha de máxima, ativação desse movimento aqui para baixo, gerando alvos maiores. Pegando a projeção desse movimento, a gente atingiu hoje aqui segundo alvo e estamos nos encaminhando para a região do terceiro alvo. Essa região do segundo alvo era uma região interessante que a gente estava mapeando porque tinha também essa troca de polaridade aqui
com esse topo anterior, mas não foi o suficiente para o preço aqui se segurar e tentar reverter esse cenário, inverter esse cenário. A gente teve aqui um momento de notícia desse dolinha, que também gerou uma volatilidade bastante grande, gerou aqui a continuação de queda desse movimento. Quando a gente abre esse dólar já em gap de alta e rejeitando essa região aqui, ó, da média móvel de 20, média móvel de 8, primeiro cenário, gatilho comprador que a gente tem é aqui, ó, nessa barra número 3, na saída desse movimento. Só que qual que era o critério dessa barra? Por que eu não peguei aqui nesse movimento? Porque eu tinha um stop desproporcional com a primeira região de alvo, que era justamente a média móvel de 200, sabendo aqui pelos 60 minutos que a média móvel curta ela tá com potência para seguir o preço, ó, ela tá conduzindo o preço. A média móvel de 200 do 2 minutos equivale à média móvel de 8 aqui do 60. Então, decidi esperar um pouquinho para fazer essa operação na ponta compradora, mas nós já estávamos com indícios de buscar uma recuperação compradora aqui no começo desse dia. Pensando nessa recuperação compradora, quais são os alvos que eu vou buscar dessa operação? Posso começar com retrações do dia anterior, retração aqui, ó, desse movimento do dia anterior, justamente porque eu tenho essa potência vendedora aqui, ó, do dia anterior, e eu vou buscar o quê? Por uma recuperação compradora. Eu tenho que entender que eu tô contra essa força aqui, ó, dessa potência vendedora nesse momento. Então, identifico os possíveis pontos de parada, retração de 38, retração de 50%, retração de 61 desse movimento. Junto com essa região, a gente tinha aqui um nível de troca de polaridade nessa região aqui, ó, com esse fundinho anterior, que aqui serviu como suporte do preço. Deixa eu diminuir um pouco o meu pincel, ó, que serviu como suporte do preço, aqui como suporte, e hoje a gente tem aqui a serventia dele como resistência dos preços. Então, mapeado esses possíveis cenários aqui, eu aguardei esse índice vindo aqui pelo 2 minutos, aguardei ele esticar, ele testa aqui o primeiro nível de retração de 38% e devolve essa grande força vendedora. Só que mais uma vez ele chega aqui bastante esticado. Ele testa inclusive aqui, ó, olhando o movimento mais micro, retração de 61 desse movimento micro. Olha lá, na trena, no tique. Inclusive vem aqui trocar a polaridade com essa região de topo anterior rompida. Então a gente tem uma rejeição nesse 61% e aí a gente ativa uma It Bull, um dos nossos padrões aqui estudados, backtestados. E ele costuma, é um padrão aqui muito potente, essa barra número 21, que costuma pelo menos pagar uma vez o tamanho do seu risco, um push dessa barra. Um push dessa barra aqui confluía com a renovação da máxima. Foi o gatilho aqui que eu comprei esse dolinho, nessa barra número 21, stop aqui na mínima. E aí o preço faz o pullback, faz o realinhamento e deixa um cenário legal aqui de adição de posição. Adicionei nessa barra 27. Agora, stop todo posicionado aqui e protegido atrás dessas médias. Stop reduzido, operação adicionada com alvo aqui na máxima do dia. Máxima anterior, alvo no 190, que era um push aqui dessa barrinha aqui, bull. A gente chega nessa região, já começa a demonstrar rejeição. Tem uma sequência de barras muito grandes também, demonstrando aqui, ó, muito pavio, muito pavio, muito pavio. Parcial realizada na região do dólar, região aqui atingida importante. A gente volta para produzir o pullback, tenta dar sequência no movimento e acaba produzindo o quê? Um cenário de um topo menor. Topo menor que através dessa barra aqui 49 tirou nós da operação. O cenário acaba frustrando, invertendo, virando média móvel de 20 com a média móvel de 8 aqui já para baixo, realmente posicionando a continuidade do movimento. O que eu comentei antes, que o índice foi muito parecido com ontem, o dólar também foi muito parecido com ontem. Olha só essa formação do dólar. Tentativa de um pivô de alta, acaba frustrando o cenário e deixa aqui um topo descendente, dando continuidade, sapecando aqui, ó, na ponta da queda. Olha como foi ontem. Qual foi o cenário de ontem? Tentativa do dólar de montar aqui, ó, um pivô de alta. Acaba falhando o movimento, deixa o cenário de um topo menor e sapeca aqui na queda. Os dois ativos com uma movimentação muito parecida aqui, tanto ontem quanto hoje. Dolinha deixa aqui essa barra possível de venda, uma GBI também no momento da notícia veio essa rasgada, deixa um cenário de um gift aqui, possível entrada, só que é uma entrada de pré-rompimento da mínima de ontem, uma entrada um pouco mais perigosa de ser feita, tem uma taxa de acerto um pouco menor, mas ela dá sequência nesse movimento. A gente ativa esse espelhamento em A
desse movimentão aqui, ó, do topo de hoje com o fundo de ontem rompido. Movimento espelhado aqui para baixo, a gente vai buscar alvos para esse movimento. Então, qual que é a leitura do macro para essa movimentação aqui, ó? Vamos primeiro mapear tudo isso, né? Eu tenho toda a força aqui desse movimento de queda. Deixa eu pintar de vermelho para ficar mais didático. Eu tenho toda a força do pregão de ontem aqui, ó, de queda. Imagina que isso aqui é um paredão vendedor, né? Eu tenho essa forçona aqui toda de queda. E o que o pregão de hoje ele faz aqui na nossa abertura? Ele faz como se fosse um pullback de 1/3, uma GBI, olhando o macro aqui, ó, nessa movimentação. A partir do momento em que a gente abre espaço e ativa essa movimentação aqui para baixo, quem conhece a metodologia sabe que é muito possível de nós replicarmos esse movimento todo aqui, ó. Essa barra bear, ela é bem possível de ser projetada para frente. Então, para começar com alvos, o que eu posso pegar? Eu posso pegar o espelhamento desse movimento aqui, que é como se eu projetasse a GBI para baixo, são os alvos mais próximos, ou eu posso pegar essa movimentação toda aqui, como se eu projetasse a bear para baixo aqui, um push da GBI e um push da bear. Alvos mais próximos, é claro que eu vou ter aqui dessa GBI zona aqui acionada. Então, primeiro alvo aqui atingido, segundo alvo, terceiro alvo atingido, todos os alvos dessa barra, desse pullback atingido. E se eu vier aqui com projeção do movimento, a gente projeta todo o movimento de ontem para baixo. A gente tem primeiro alvo atingido, fazendo pullback agora. Vamos ver se a gente tem aqui ainda tempo, né? Acredito dificilmente hoje a gente dê continuidade, já é 5 horas aqui nessa movimentação, mas continuamos alvo mais para baixo, no 113. Pelos 60 minutos vai confluir com a média móvel de 200. Então seguimos aqui com essa mega derretida do dólar, devolvendo praticamente aqui, ó. Será que teremos uma árvore de Natal nesse dolinha? Então, ó, quem acompanha aí os stories no Insta, a gente sabe que esses tempos atrás a gente teve aqui uma formação de uma árvore de Natal no gráfico, né? Época de Natal ali, ó, ficou uma árvorezinha de Natal. Então, será que a gente vai ter mais uma árvore de Natal aqui para esse dolinha? Vamos acompanhar nos próximos vídeos de fechamento. Valeu, pessoal. Até amanhã. Um abraço.